Eu vou contar para vocês uma revelação que eu tive sobre política. Essa noite eu acordei, sei lá, assim, sem acreditar realmente. E o que eu vi, e olha que eu não sou disso, mas o que eu vi eu preciso contar para vocês. Então fica comigo até o final que você vai entender e eu tenho certeza que você vai ser abençoado com esse vídeo. Bom, eu fui dormir ontem por volta de umas 11h30 por aí, e o que eu sonhei, sabe? Na verdade eu nem lembro o que eu sonhei. E esse vídeo, ele é um alerta para você. Não tem nada de revelação não, tá bom? Eu só coloquei aí para dar aquele clima de suspense, não é? Mas o que eu vou falar aqui para você, aliás, eu acordei cedo de manhã, foi uma ótima noite de sono, graças a Deus. Mas o que eu quero trazer aqui para você são conselhos. Conselhos muito importantes que você não pode esquecer. Nós estamos em época de eleições, daqui a pouco vai chegar o momento de você votar. E olhe, se ainda não aconteceu com você, vai acontecer. Durante as eleições, vamos falar um pouco de igreja. Alguns líderes, eu não vou generalizar, alguns líderes, eles têm o costume de querer obrigar os fiéis a votarem nos candidatos, ou no candidato que ele quer. Existem líderes que obrigam as pessoas a votarem no candidato dele. Você tem que votar no meu candidato, porque senão você vai estar indo contra a igreja. Inclusive eu vi até uma matéria disso que aconteceu. Um pastor, ou você vota no candidato, ou você está fora da igreja. Ou seja, você tem que se curvar a esse ditador que está na sua igreja, ou então você não é um cristão. Primeira coisa que eu tenho que deixar claro aqui, tá? Primeira coisa, não existe um pastor que tenha autoridade para obrigar você a nada, absolutamente nada, nada. Nenhum pastor tem. Não existe um texto bíblico, nenhum sequer, que dê essa autoridade aos pastores. Muitos usam até: não deixem de obedecer os seus líderes, os seus guias, obedeçam a eles, porque eles hão de dar conta. Eles usam esse versículo para tentar dominar as pessoas. Existe um outro versículo muito interessante também, que diz assim: vocês não devem liderar como se fossem donos, nem por ganância. Esse eles não leem, não é? Então, se um pastor apóstolo, que hoje tem, né? Se ele chegar para você e querer obrigar você a votar no candidato dele, diga para ele o seguinte: olha, tá amarrado, fale isso, sai para lá, o voto é seu, ninguém pode obrigar você a votar não, você vota em quem você quiser. E se ele disser que você não é mais da igreja, não interessa as palavras dele, não é ele quem decide quem é da igreja de Deus e quem não é, não é ele não tem poder para isso. Então, veja bem, se o seu pastor, o seu apóstolo, o seu bispo, seja lá quem for, chegar para você, diante da comunidade ou só para você, e dizer: olha, você tem que votar no candidato tal, porque senão você está em disciplina, você está em rebeldia contra o seu líder, saia urgentemente desse lugar, porque lá não tem um pastor, tem um lobo, tem um mercenário, tem um diabo nesta congregação, menos um pastor. Então saia de lá urgentemente. Não fique debaixo, sabe, dessa ditadura religiosa que muitos líderes acabam trazendo para dentro das denominações. Então fica claro isso aqui, tá? Não caia nesses truques. Não fique com medo da ameaça dele, do que ele falar. Não. Quer te obrigar a votar? Sai de lá. Esse cara não é sério, não é um homem de Deus, tá? Não é um homem de Deus. O voto é livre. Ninguém pode obrigar você a votar. Você vota em quem você quiser, certo? Entendido essa parte? Pois bem, vamos para a segunda. Agora é sobre os candidatos. E eu, mais uma vez, devo lembrar que não estou generalizando, certo? Mas vamos lá. Muitos candidatos costumam comprar votos. Eles compram votos com dinheiro, por exemplo, você está construindo, ele te dá um tijolo, um cimento, areia, aterro, barro, telha, alumínio, tábuas, enfim. E um monte de coisa existe para ele usar para comprar o seu voto. E ele chega para você como um anjo de luz e diz assim: olha, bom dia, tudo bem? Porque nessa época eles enxergam a gente. Você está precisando de uma ajuda? O que eu posso fazer por você? Você está com gás? Tem alguma coisa aí que você precisa? Uma ajuda financeira?
eu posso te ajudar. E aí ele chega como esse anjo de luz, e aí quem está de fato aflito, precisando urgentemente, claro, não vai dizer não para quem está querendo lhe ajudar, certo? A pessoa está lá desesperada, ela quer ajuda. Isso é uma covardia tremenda, é uma maldade sem igual que esses corruptos fazem, porque eles se aproveitam da necessidade do povo para poder ganhar voto. Você não duvide que isso não acontece, não. Eu nem vou perguntar quem já foi testemunha disso. Isso acontece, gente. Existem pessoas, existem candidatos sem caráter que fazem isso. Eles tentam comprar o seu voto com o que eles puderem. Porque dinheiro tem para isso, sabia? Não era para fazer isso, mas há dinheiro que eles usam para essa finalidade. E aí eles querem comprar o seu voto. A pessoa que tentar comprar o seu voto, bata a porta na cara dela, expulse ela de sua casa, expulse mesmo ela. Se você puder, denuncie. Ele está comprando seu voto, denuncie. Porque quem tenta comprar seu voto não merece o seu voto, não merece a sua confiança. É um candidato a prefeito. Esse não merece ganhar, porque ele não tem caráter. Não tem caráter. Quem tenta comprar voto do eleitor não tem caráter, certo? Agora, tem também o eleitor que se vende. E aqui eu não vou nem colocar aqueles que estão aflitos, que quando chega uma proposta eles se curvam por causa da aflição. E sinceramente eu tenho compaixão desses. Mas há aqueles que também gostam, sabe, de vender o voto. Eu vendo mesmo, eu vendo mesmo. Olha, se você vende o seu voto, você não pode reclamar da corrupção, porque você está agindo com ela. Se você vende o seu voto, você quer reclamar do quê? Se a corrupção começa já por você vendendo o seu voto. Você quer votar em alguém, é seu direito. Você quer votar em um candidato A, B, C, vote em quem você quiser. Para isso, não precisa você vender o seu voto. Você não pode vender seu voto. Não peça nada em troca. Não, ok, eu só quero ver as tuas propostas. O que você quer fazer? Qual a melhoria? É isso que me interessa. Se você se identifica com esse candidato, aí você vai e vota nele. Mas não é porque ele te deu um presente, não é porque ele comprou o teu voto, te deu algo em troca. Porque se for assim, você está sendo tão corrupto quanto o candidato mais corrupto. Você e o político mais corrupto são iguais, entendeu? Então, preste atenção nisso também. Um outro tipo de eleitor, sabe, é aquele que diz assim, não, eu vou aceitar, e aqui você tem dois casos, quando o político vem até ele, ou quando ele vai até o político pedir algo em troca. E aí ele vai lá, mas a mente dele diz o seguinte, eu vou só pegar o que ele vai me dar e vou votar em outro fulano. Isso é corrupção do mesmo jeito, isso é corrupção do mesmo jeito. Olha, eu vou ganhar o dinheiro desse besta, né? Ele vai me dar e eu vou votar em fulano, ou vou nesse aqui, ele vai me dar uma coisa, o outro vai me dar outra, e eu voto no final em nenhum deles. Meu amigo, isso é corrupção do mesmo jeito. Aí você quer reclamar de políticos quando eles roubam, quando eles agem com corrupção, você está sendo também. Então nós temos não só políticos ou candidatos corruptos, nós temos também eleitores, cidadãos corruptos também. Como é que você acha que o Brasil vai mudar enquanto a mentalidade de muitos for dirigida por desejos mesquinhos? Não, mas eles enganam, os outros vão enganar também. Você não pode baixar o seu nível, nem jogar fora o seu caráter, porque um político ou um candidato faz isso. Mantenha-se fiel a seus princípios. Seja você honesto, mesmo que à sua volta todos sejam desonestos. Mas você não pode seguir o caminho deles. Você não pode se vender, você não pode vender a sua moral. Até porque se você vende o seu voto, você não vai ter moral para cobrar absolutamente nada. Como é que você vai chegar até um político para cobrar ele se você vender o seu voto? Você não tem direito. Agora, quando você vota livre, eu votei em você porque eu quis, para você fazer o que você disse que ia fazer nas propostas para a cidade, as melhorias. Então, eu confiei em você, agora eu vou cobrar, e você deve cobrar durante todo o período que este anjo ficar no poder. E só um detalhe, a maioria que vota é cristão. Então, você cristão, você não pode se corromper. Você não pode vender o seu voto. Você não pode e não deve agir da mesma maneira que os maus agem, os corruptos agem. Você tem que ser sempre correto e honesto, ok? E por último, um último conselho mais importante também. Estude
as propostas. Se o candidato, ou veja os candidatos, você tem 4, 5 candidatos à prefeitura da sua cidade, ou vereador, enfim, vereador tem muito mais. O que você vai fazer? Você deve, isso aqui é o que você deve fazer, você deve pegar cada um dos candidatos, você vai examinar eles, quem já esteve no poder, quem já foi vereador, quem já foi prefeito, e você vai ver. Veja o que ele fez, veja se esteve envolvido em algum escândalo, qualquer escândalo. Não foi transparente, desviou dinheiro, qualquer escândalo. Coloca lá, esse aqui estava em escândalo tal, esse aqui também, esse aqui foi preso por causa de escândalo, esse aqui foi pego num desvio de dinheiro, coloca, marca todas essas figurinhas. Esses, não vá não confie não, já não merece seu voto. Veja também se ele não foi envolvido nesses escândalos, mas veja qual foi a atitude dele, o que ele fez quando esteve no poder. E aqui preste atenção, porque tem uma frase que me deixa triste e revoltado ao mesmo tempo. É quando alguém diz assim, ele roubou, mas fez. Que isso, gente? Precisa jogar fora essa mentalidade. Ele roubou, mas fez isso. Ele não devia roubar, ele devia só fazer isso, trabalhar para o povo. Então, veja isso, tá? Veja quem foi esse homem, essa mulher, quando esteve no poder. Veja, busque saber as propostas dele. O que é que ele tem a oferecer? Por que é que ele merece? Por que é que ela merece o seu voto? É isso que você precisa se perguntar. Que você vai votar e você vai estar decidindo o futuro da sua cidade. São 4 anos. E aí, nesses 4 anos, você pode ter 4 anos bons e prósperos para a sua cidade, ou você pode ter 4 anos de inferno para a sua cidade, para você, para a sua família. Então, pense bem, analise bem e vá lá, vote. Detalhe, em quem você quiser.